Sou novo por aqui e agora? Essa é uma pergunta que você deve fazer ao chegar na comunidade das nações, não é mesmo? Nós temos uma jornada de desenvolvimento pessoal e espiritual que vai muito além de uma igreja ou movimento. Trata-se primeiramente de pessoas. Presencialmente. Nações, bom dia para você que está em casa. Bom dia, vamos nos colocar de pé. Em Josué 1:9 está escrito: digo e repito, seja forte e corajoso, nada de desânimo, não fique com medo, lembre-se bem, o Senhor Deus está com você, esteja onde estiver. Queria convidá-los para deixar suas preocupações, suas distrações lá fora e vir para essa primícia que é o nosso culto das 8, culto de família. E que o Senhor esteja presente em cada um de vocês, na vida de cada um de vocês, e que tudo seja para a honra e glória dele. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui nessa manhã para te honrar, Senhor, para te agradecer por tudo que tem feito em nossas vidas. Esteja com cada um, toque no coração de cada um, fale com quem subir nesse púlpito, fale na canção, fale no louvor, Senhor. Toma-nos nas tuas mãos e nos dê um domingo abençoado, um dia abençoado para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Respiramos. Fica à vontade em nosso meio, Espírito Santo. Fica à vontade em nosso meio, Espírito Santo. Que meu coração canta, tu és o som que meu coração canta, Jesus, Jesus, tu és o som que meu coração canta, tu és o som que meu coração canta, Jesus, Jesus, tu és o fogo que aquece a minha alma, tu és o fogo que aquece a minha alma, Jesus, Jesus. Estou tão
estou tão preso a Jesus. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos. Será que você pode declarar esse nome nessa manhã? Jesus. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Diga, Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Diga, tu tens o nome, tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome. Jesus, tu tens o nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome, tu tens o nome sobre todo nome, no céu. Diga, Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Os anjos se Aleluia, você pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluia. Sai do seu lugar agora, cumprimente dois irmãos aí, diga que bom que você está aqui. Essa é uma manhã de celebração. Aleluia. Vamos celebrar Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Gostoso! A
Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Posso pisar na tropa? Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo, Cristo é a rocha da minha salvação. Por Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia, vamos. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, Ei, aleluia. Te adoramos, Jesus. Oh, Santo. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça, e nele a minha vida está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele o meu prazer está. Eu caminho com a certeza que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e
governo está nele. Deixam ele entrar, consigo sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, o governo está nele. Deixam ele entrar, consigo sua recompensa. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, ele virá, soberano em poder. Ele virá, o governo está nele. Deixam ele entrar, consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, o governo está nele. Deixam ele entrar, consigo a sua recompensa. Por ele que eu estou gastando. E com alegria. Declara isso mais uma vez, vamos. Ele virá, soberano em poder. Te adoramos, te exaltamos, Cordeiro de Deus. Te exaltamos, Rei, Rei, Rei. Nós não queremos apenas cantar, Jesus. Nós não queremos apenas vir com o nosso corpo, mas nós queremos entoar um louvor e uma adoração que atrai o teu Espírito. Oh, meu irmão, se você quer sair do seu lugar, se você quer se jogar no chão, fique à vontade. Essa é a casa do seu Pai. Nós queremos te adorar, Jesus. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos. Vem mais uma vez, novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Peça isso sobre a sua vida. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor.
de fome por ti. Fere meu coração com a vida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou amar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Deus está nesse lugar. Adonai está nesse lugar. O Jeová Rafa é o Jeová que cura. Existe cura nessa manhã. O Jeová Jireh é o Deus da provisão. Existe provisão nessa manhã. Eu não sei qual a sua necessidade. Aquilo que você entrou aqui buscando nessa manhã. Fecha seus olhos. O Espírito de Deus está se conectando ao seu, porque Ele testifica que você é filho.
Nós somos filhos, você é filho de Deus e você veio aqui porque existe um convite especial. A palavra que Deus colocou em meu coração nessa manhã foi: vinde a mim, os que estão cansados, e eu vos aliviarei. Nós estamos no final do mês, esse é o último culto do mês de março. O Senhor está dizendo nessa manhã para você que chegou aqui cansado: coloca no meu altar, coloca diante de mim o seu fardo que é pesado demais para você, e toma o meu jugo. Ele está dizendo: eu não vou te julgar, o meu jugo ele é muito leve, é suave, o meu fardo você aguenta carregar. Lança sobre mim toda a sua ansiedade, aquilo que está atrapalhando você de viver, de perceber, de ouvir, de me ver, de receber aquilo que eu estou entregando, porque a glória dele está nesse lugar. E quando a presença de Deus é manifesta, você não fica sem resposta. Levanta as suas mãos nessa manhã em posição de receber dos céus aquilo que Adonai, aquilo que o Javá Jireh, aquilo que o Javá Rafá está te entregando, porque Ele é um Deus que não para, é o Deus que se move em todo tempo. Ele é um Deus de provisão, Ele é um Deus que renova as nossas forças. No lugar do cansaço, Ele está falando: onde existe cansaço, eu estou colocando renovo. Onde existe escassez, eu estou liberando hoje uma provisão. Mas é a provisão que vem do alto, que vem do trono, da graça. Onde existe falta, Ele está liberando abundância sobre a sua vida. Não existe enfermidade que permaneça diante do Rei da Glória, diante de Jeová Rafá. Eu não sei qual a sua necessidade, como eu falei no início, mas levanta as suas mãos. Fala assim: Pai, o que eu quero nessa manhã, eu sei que já está liberado, porque todas as bênçãos espirituais estão liberadas. E eu nessa manhã me coloco em posição de filho e recebo, eu me conecto ao Espírito Santo de Deus nessa manhã. Todo cansaço, toda tristeza, tudo aquilo que tem atrapalhado é ouvir e é estar na tua presença. Eu lanço fora nessa manhã, eu deixo no teu altar, eu carrego o seu fardo que é suave para mim, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua igreja hoje, Pai, uma renovação espiritual, Pai. Onde existe cansaço físico, cansaço emocional, cansaço na alma, Pai, eu deixo hoje no teu altar e libero sobre ele a leveza do Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo tem para você, a alegria do Espírito, o fruto da alegria, a leveza está sobre a tua casa, está sobre os teus filhos, está sobre a sua igreja. Receba uma unção nova, receba uma porção de unção renovada para esse novo mês, em nome de Jesus. Você pode ficar à vontade, pode se sentar. Você não precisa abrir. Eu quero trazer algo que está no livro de Lucas, no capítulo 9. A partir do versículo 12 diz que quando o dia começou a declinar, vindo ali os 12 discípulos, disseram a Jesus: se despede dessa multidão que nos segue, para que indo às aldeias e nas regiões ao redor se hospedem e consigam alimentos, porque aqui estamos em um lugar deserto.
Na mesma hora, Jesus os responde dizendo: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: não tem como, Senhor, pois não temos senão 5 pães e 2 peixes, exceto se nós formos comprar comida para todo esse povo, porque ali eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus diz aos discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50, e assim, fazendo todos assentando, tomaram ali 5 pães, 2 peixes, e olhando para o céu, ele os abençoou, partiu, deu aos discípulos, e os discípulos colocaram diante da multidão. E todos ali comeram e se fartaram, e foram tomados ainda 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Existe uma multiplicação que acontece mediante um chamado. Os discípulos olham uma multidão, eles olham o tamanho de um problema, chegam para Jesus e dizem: olha, manda esse problema para lá, porque esse problema pode não ser nosso. Existe uma multidão andando com a gente, e seria muito mais fácil, Jesus, a gente pegar essa multidão e mandar eles para outro lugar, porque o dia já está acabando, e se eles continuarem conosco, quem vai ter que dar a solução do que comer somos nós. Na mesma hora, Jesus muito claramente vira para eles e responde já com uma ordem para que eles começassem a solucionar aquilo pelo qual eles viram. Então Jesus vira para eles e fala para eles: olha, manda esse povo se sentar de tal forma, porque nós é quem vamos alimentar essa multidão. Por que eu estou trazendo essa multiplicação de peixes nesse momento? Porque eu confesso que dentro do meu grupo, do discipulado, eu tenho recebido muita gente com desafios grandes, desafios complicados, e me pedindo oração para que Deus ajude elas a resolverem aquilo que elas mesmas têm trazido. Existem pessoas que estão buscando resposta em Deus de algo que elas mesmas causaram. Existe algum problema nisso? Nenhum. Desde que elas estejam dispostas a resolver com Deus também aquilo que elas causaram. Deus não vai resolver por si só aquilo que em algum momento você escolheu fazer, sem perguntar a opinião dele. Porém, a bondade dele é tão grande que ele pega aquilo que nós mesmos causamos e falamos: eu vou te ajudar a resolver. O problema é que algumas coisas ainda não resolveram, porque mesmo ele falando que ele irá nos ajudar, alguns aqui não querem fazer a sua parte. E eu estou falando para você que nesse momento está aqui com uma dívida tremenda, com um desafio tremendo, com a chave de um apartamento para pagar, com uma dívida para quitar, com um acordo para fazer, e você tem colocado toda a sua expectativa em Deus, mas não tem colocado em si a tua parte dessa equação. Eu sei que parece duro, mas de fato é. Porque a gente precisa entender que nós podemos todas as coisas em Cristo. E a prova está aqui. Que eles, ao olharem um problema, são na mesma hora direcionados a pegar o que eles tinham e começar a resolver.
O primeiro princípio está aqui. Se você está esperando um tempo certo, ideal para resolver esse teu problema, eu quero te dizer, não existe outro momento a não ser esse. E aí você talvez esteja falando, mas pastor, não dá para resolver agora, porque a única coisa que me sobra é X, é Y, é 10, é 20, é 50. Mas a palavra ela é clara, que para uma multidão como aquela, a quantidade de peixes que tinha não alimentava sequer, às vezes não alimentava nem esse brother que está aqui, esse obreiro desse tamanho. Não alimentava nem os 12 discípulos. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que se nós queremos viver experiências e milagres com Deus, nós não devemos deixar de tomar as decisões com Ele quando a conta não fecha. Tem gente que está deixando de avançar em Deus porque a conta não está fechando e ao mesmo tempo tem pedido milagres a Ele no domingo de manhã. Hoje eu quero te dizer, se existe alguém nessa manhã que está esperando por um milagre, não daqui 10 anos, mas ainda nesse ano, está na hora de você começar a se movimentar com o que você tem e não com a planilha. Está na hora de você olhar para o que você tem e falar, Senhor, eu vi um problema, não vou jogar para ti, eu vou me movimentar com o que eu tenho. Está aqui os meus pães e os meus peixes. Existem alguns problemas que não são tão grandes na tua vida, eles só estão desorganizados. Eles estão ordenando a tua agenda, ao invés de você dar cabo deles de uma vez por todas e falar, a partir de agora eu vou começar a resolver isso, ainda nesse mês. Então, se você está num cenário onde você vê um desafio a ser resolvido nesse tempo, a primeira coisa que você precisa fazer é pegar aquilo que você tem e começar a se movimentar. Pastor, mas eu não sei se é o bastante. Escuta, não começa fazendo contas do quanto é. Começa fazendo contas do que você vai fazer. Seja com 1, com 2, ou com 3, ou com sei lá quanto você tiver. A segunda coisa é que Jesus, sendo Jesus, recebe aqueles pães, e a palavra ela é clara, que ele consagra ao Senhor. A palavra diz que Jesus levanta, consagra a Deus e começa dali a distribuir. Veja, eu quero ser muito claro nessa manhã com vocês, principalmente do culto das 8. Aqueles que quiserem, ainda nesse ano, colocarem as suas dívidas em dia, os seus objetivos em dia, os seus planos em dia, está na hora de você começar a se movimentar e consagrar ao Senhor o que cabe devolver a Ele, que são dízimos e ofertas. E você vai ver o céu sobre você se abrindo de tal forma que derramará sobre a tua casa bênçãos sem limites, que não caberão no teu celeiro. Escuta o que a palavra diz. Existem coisas que vocês estão esperando para sanar as dívidas de vocês, que Deus não só entregará, como dará de tal forma que vocês vão poder sanar as suas dívidas e ajudar outros a fazerem o mesmo. Existem pessoas que estão esperando por um recurso para uma casa, para um recurso para uma viagem, para um negócio. O Senhor não só te entregará esse recurso, como também dará a você para fazer na vida de outro a mesma coisa. Você não tem para si hoje, mas chegará um tempo ainda nesse ano que você não vai saber como explicar. Quantos aqui querem chegar no momento que vai falar, eu não sei como explicar? Só a pastora, cadê a pastora Dalva aqui, fez um amém? Olha, não tem nada melhor do que chegar no momento em dizer, eu não sei como explicar, mas aconteceu. Eu não sei como aconteceu, mas era uma porta que eu já tinha achado que não ia mais vir. Era uma oportunidade que eu achei que não tinha como mais existir ao meu favor. Era um negócio que eu já tinha dado como finalizado. O Senhor irá abrir sobre você aquilo que Ele tem para a tua casa. E você será surpreendido pela bondade dEle, a partir do momento que você não andar pela força do teu braço. Fala para o Senhor que está do seu lado, para de confiar na força do seu braço. E comece pelo que você tem.
Porque o seu problema não é tão grande quanto parece. Ele só está desorganizado. Os obreiros vão passar onde você está agora. E eu gosto porque nessa multiplicação, Jesus vira para os discípulos e fala: mande que eles sentem em grupos de 50. Ele começa a organizar as coisas antes de fato começar a dar solução para elas. Eu quero nessa manhã te encorajar. Eu não ia fazer palavra de oferta hoje, gente. Mas eu sinto no meu coração que nós vamos encerrar o mês de março dando ordem para aquilo que tem tirado o nosso sono. Você vai, se tiver como caneta, vai escrever o que você quer vencer de desafio. E vai começar, assim como Jesus ordenou, grupos de 50, a escrever nesse seu envelope: Senhor, está aqui os meus grupos de 50, está aqui esse desafio, está aqui esse meu medo, está aqui esse meu receio, está aqui isso, está aqui aquilo. E você vai, a partir de hoje, escuta o que eu estou falando e lembra bem do meu rosto, porque eu quero que você me procure. E você vai me procurar. Você vai, a partir de hoje, não vai deixar que se passe um mês sequer sem pegar os seus pães. Ai, pastor, mas e se não for? Você vai pegar os seus pães e vai trazer ao Senhor. E a multiplicação necessária que tiver de ser feita vai ter que se cumprir na tua casa. E quando você me procurar para dizer que você não sabe como aconteceu, eu vou te lembrar que pouco importa como aconteceu, da mesma forma como pouco importa como Deus vai fazer. A gente só precisa aprender a confiar de uma vez por todas. Então se coloca de pé. Você que está em casa, eu quero te convidar a fazer parte desse momento. Você que pode se colocar de pé. Se você não escreveu o que você queria escrever, anota isso depois no seu celular. Eu quero que você ore por isso e que você comece a se movimentar por isso. E eu creio que ainda nesse semestre pessoas serão livres de dívidas que têm perseguido elas há anos nesse lugar. Eu também sinto muito forte no meu coração que existem pessoas aqui que não acreditam que têm capacidade, porque a sua família nunca teve uma casa própria, um lugar que ela pôde chamar de dela. Eu quero liberar sobre a tua vida, independente do que tua família fez ou deixou de fazer, você não só terá uma casa para si, mas eu quero liberar sobre a tua vida que você poderá construir uma linha de patrimônio imobiliário sobre a tua casa, e você chegará a um tempo que viverá de aluguel de todos esses imóveis que eles vão poder te entregar. Para de olhar para trás. Chegou a vez de você entender que Deus quer fazer algo diferente a partir de você. Levanta a tua oferta comigo. Pai, essa é a tua igreja. Nós estamos aqui clamando por um povo próspero, por um povo que depende do Senhor, por um povo que depende da tua bondade, que confia nos teus princípios. E a tua palavra ela é clara, que quando nós trazemos os dízimos e as ofertas sobre esse altar, as janelas do céu são abertas sobre nós, bênçãos sem limites são derramadas sobre nossa casa. A tua palavra diz que todo devorador, que todo prejuízo, ele é cessado. E hoje nós clamamos por esse princípio. Hoje nós dizemos: Senhor, traz a mesma atmosfera que o Senhor fez nessa multiplicação de pães e peixes. E honra aqueles que estão se arriscando, porque querem experimentar da tua bondade e do teu sobrenatural. Traz sobre eles, Senhor, hoje em nome de Jesus, milagres com portas abertas. Traz sobre eles respostas de vagas, de oportunidades, de negócios que não foram fechados, de contatos que eles precisam conhecer. Hoje, em nome de Jesus, eu digo sim e amém para esse tempo sobre a vida de cada um que está aqui nesse lugar. E nós, como igreja, dizemos amém e amém. Você pode ficar à vontade, aumente a tua expectativa e não se esqueça de orar por isso que você apresentou, em nome de Jesus.
o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Olá, comunidade das nações. Eu me chamo Thaisa e estamos em mais um CN News. Aqui nós acreditamos que para fortalecer o vínculo e cuidar da família, é necessário que sejamos intencionais. Então, por isso que aqui sempre tem culto, eventos e programação especial. Vamos conferir o que tem essa semana? A Páscoa está chegando. Na sexta-feira, dia 3 de abril, teremos vigília na Ípica Hall às 20 horas. E no sábado, dia 4, teremos também às 20 horas o espetáculo Sorria, Ele Vive. Vamos celebrar tudo que Jesus conquistou por nós. Venha com toda a família e traga seus amigos também. E no dia 11 de abril, nós teremos o Cine Kids, para as crianças de 5 a 9 anos. Cinema, pipocas e brincadeiras a partir das 3h30 da tarde, aqui no auditório do Templo Cia. Enquanto isso, a nossa pastora Leia ministrará aos pais uma sala ao lado. Faça sua inscrição no CNF. Homem, esse recado é para você. Dia 8 de abril, no Galpão do Cia, ao lado do templo, às 20 horas, teremos o GCzão. Um tempo de alinhamento e comunhão com outros homens. Você está convocado. Se você tem nos visitado e busca maior conexão, a gente quer te conhecer. Teremos no Galpão do Templo Cia, às 9h30 da manhã, o Café Connect, que é um momento descontraído para você fazer novas amizades e conhecer onde você se encaixa aqui na CN. A gente te espera. E para os casais, dia 18 de abril, nós temos o curso de noivos. Como é bom amar e ser amado. E para você que já fez o curso, pode fazer a reciclagem, porque casamento bom se constrói com amor, mas também princípios. Todas as demais informações e programação você encontra em cnnews.com.br. Se você sente o chamado para servir além das 4 paredes, anote. Nos dias 22 e 24 de abril, às 7h30, no Templo Cia, teremos a primeira imersão da capelania. Como capelão, você aprende a levar o cuidado pastoral normalmente aonde a igreja não chega. Inscrições pelo CNF. Se você já tomou a decisão de seguir a Cristo e ainda não deu esse passo de fé pública, no dia 2 de maio, às 10 da manhã, no CN Office, nós teremos o nosso aulão preparatório para o batismo. E nós teremos no dia 9 de maio, na Ípica Hall, a celebração. Venha fazer parte desse dia conosco. E mais informações no cnnews.com.br.
Mulher, agora eu quero falar com você, que ainda não se sente líder, mas todo mundo ao seu redor já percebeu o que é. O Modeladas Mais 2026 é um encontro para quem influencia. A conferência tem como tema Governados pela Presença. Acontece de 3 a 5 de setembro no IPCA Hall e mais informações você encontra em modeladas.com.br. Setembro chega mais rápido do que você imagina. Bom, por hoje é isso, mas lembre-se, aqui na CN sempre tem programação para você e para quem você ama. Todas as informações você pode encontrar em cnnews.com.br. Agora, tenha uma ótima semana, um bom culto, pegue o seu caderninho e a sua Bíblia e foco na palavra. Dia! Como vocês estão? Até aqui nos ajudou o Senhor? Eu que o diga. Fica de pé, abraça a pessoa que está do seu lado. Ai, que coisa boa, né? Meu esposo estava preocupado porque ele me deixou em casa, veio na frente. E aí eu fui explicar para ele que eu inventei de molhar as plantas, gente. Quando eu olhei no relógio, eu já estava quase extrapolada da hora, amém? Vamos orar? Pai, obrigada, Jesus, porque o Senhor é tão bom, tão misericordioso. A sua misericórdia é de geração em geração. Obrigada porque até aqui nos ajudou o Senhor. Isso não é um chavão nas nossas vidas, um chavão bíblico. Isso é a tua palavra que diz. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e há de continuar nos ajudando. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos escolheu para sermos os filhos que vão te representar nesse tempo, nessa geração. Obrigada porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Obrigada porque tudo contribui para o teu reino, para a glória do teu nome. E nós te louvamos e te bendizemos, Pai, porque pertencemos a uma casa espiritual, pertencemos a essa casa. Obrigada pela cobertura espiritual que recebemos do céu e que é representada aqui na terra. Obrigada pelos teus feitos, pela tua mão poderosa, a boa mão do Senhor que tem nos ajudado, que tem combatido os nossos inimigos, que tem repreendido as setas que voam de dia e de noite, que tem nos guardado no seu pavilhão, debaixo das suas asas. Nós temos vivido e estado seguros. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você pode tomar o seu lugar. Amém? Abra comigo no livro de Êxodo, capítulo 13. Êxodo, capítulo 13. Vamos ler juntos as Escrituras? Nós vamos ler alguns textos hoje. Êxodo, a partir do verso 17. Quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo os ossos de José, pois esse havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo, Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Agora pula um pouquinho aí, vamos para Números 14, versículo 33. Números é o 4º livro da Bíblia. Números 14, 33. Eu gostaria de deixar como uma tarefa, um dever de casa, vocês puderem ler todo o capítulo 13 em casa e depois
de Êxodo e depois todo o capítulo 14 de Números. Puder diminuir um pouquinho o ar-condicionado? Só aqui na frente, por favor. Números 14, 33. Vamos lá? Os filhos de vocês serão pastores neste deserto durante 40 anos e levarão sobre si as infidelidades de vocês até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Eu, Senhor, falei assim, farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e ali morrerão. Até aqui. Contextualizando o que nós lemos hoje, aqui já fala de quando Moisés, ele juntamente com aquele time incrível, Caleb, Josué e todos os outros líderes de Israel, eles já estavam no deserto para fazer a travessia, que era uma travessia que, segundo a Lu, a minha filha, ela disse: mãe, você acredita que daria para eles fazerem 11 dias a travessia? Se eles tivessem ido por um caminho mais perto, que eu acredito que esse caminho mais perto era o caminho que passava pela Filístia. Mas como estava tendo guerra naquele tempo, lá na Filístia, com os filisteus e os seus inimigos, então o próprio Deus orientou Moisés falando assim: não vá por aí porque lá está tendo guerra. E aí quando o povo, e aquele povo todo tinha nascido, né, no Egito, então, se o povo vê a guerra, eles vão ficar muito atemorizados e eles vão querer voltar para trás. Então, a orientação que Deus deu para Moisés era que ele fosse por aquele caminho que teria que atravessar o Mar Vermelho ali na Península de Sinai. E esse caminho era para durar cerca de um mês, máximo 40 dias mesmo. Mas, por conta da dúvida deles, os espiões que tinham ido juntamente com Josué e Caleb e trouxeram um relatório ruim, negativo, e aí Deus foi ficando assim chateado com toda... Porque eles viam milagres, mas ainda assim eles duvidavam de que Deus era poderoso para levar eles até onde Deus havia prometido que iria levar. Você conhece alguém assim? Que também acha que Deus, não é que duvida que Deus vai fazer, mas às vezes nós acreditamos que Deus talvez não queira fazer para nós. A gente até acha que Deus pode fazer por alguém, mas às vezes a gente duvida que Deus, ele queira fazer. Então hoje, já que nós nós já entramos agora em meados de março, no primeiro mês do calendário judaico, que é o mês de Nissan. E Nissan para eles é o mesmo mês que Deus tirou o povo do Egito. Então foi quando Deus ressignificou, como é que fala? Resetou? Deus resetou a história de Israel, porque o Israel que agora existia naquele tempo era o Israel que oriundo daquelas 70 almas que chegou no Egito com Jacó. Agora eles eram um povo gigante, um povo numeroso, diz os estudiosos que saíram do Egito mais de 3 milhões de almas. Nós já sabemos que os nossos pastores teólogos sempre falam isso, que quando fala número, não diz respeito a mulheres e crianças. Então eles haviam se tornado muito mesmo numerosos lá no Egito. E nesse mês de Nissan, Deus fala: olha, vamos resetar, agora eu vou cumprir todas as minhas promessas, eu vou levar vocês para a terra prometida. E tanto que isso era uma promessa para eles, que eles se lembram que José pediu, olha, um dia José profetizou, José também era profeta, ele falou: um dia Deus vai visitar o nosso povo nessa terra, ele vai nos tirar daqui, e quando isso acontecer, vocês não se esqueçam de levar os meus ossos. Olha que homem incrível, porque até os ossos dele ainda fala, né? Importante. Então, o mês de Nissan, que vem de meados de março e que vai até meados de abril, é o primeiro mês no calendário judaico,
que para nós aqui no calendário gregoriano cai entre março e abril. Então hoje eu vim aqui te dizer que nós estamos com um portal aberto, nós estamos com uma unção muito forte para esse mês, e eu nem combinei nada com o pastor Lacerda, mas eu ouvi ele falando que agora é uma excelente oportunidade para nós de verdade, sabe, apertar os parafusos, botar uma gasolina bem power, e nós não temos mais tempo para ficar olhando para trás, para ficar ainda achando, ainda é fevereiro, ainda é carnaval, ainda é feriado. Nós estamos agora num momento que, se você ainda não pegou, não pegou no tranco, agora é hora de pegar no tranco. Nós vamos entrar agora, né, depois de amanhã, daqui 2-3 dias, no mês de abril, que é o mês da Páscoa. E Páscoa, que foi a mesma época que eles também viveram a saída do Egito. Páscoa, pechá, significa travessia. Então nós estamos num momento de travessia. Nós estamos num momento de uma transição. Então, nós não podemos viver esse mês de abril como mais um mês, o 4º mês, já contando a hora para chegar no mês de dezembro e fecharmos esse ano de 2026. Esse é um ano de muitas promessas. Esse é um ano onde a unção que está sobre nós é uma unção de governo. Mas para nós governarmos, nós precisamos vencer todo e qualquer resquício da escravidão do Egito. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, amém? Então, Israel saiu do Egito em uma noite, mas o Egito levou anos para sair de dentro de Israel. Por quê? Porque o Egito já estava ali enraizado. Existem coisas que não é que a gente queira fazer, é porque já faz parte de nós. Sabe, nós precisamos lutar. Essa semana alguém falou comigo assim, é maior do que eu. Eu falei, não, a única coisa que é maior do que nós é Deus. Então, se você acha que você tem um hábito que é maior do que você, não, isso aí é... Quem não tem domínio próprio vai ter um demônio próprio. O que é um demônio próprio? Um mau hábito, um vício, uma dependência, e que você acredita, você não, essa pessoa, minha amiga, ninguém aqui tem esse problema, e que a pessoa acredita que aquilo é mais forte. Então assim foi com o povo de Israel. Eles saíram do Egito, mas o Egito ainda não havia saído deles, porque são posturas, são padrões, são posicionamentos. Eu já me peguei repetindo padrões da minha família de origem. Eu já me peguei, isso já tem muito tempo, tá? Por favor. Eu já me peguei querendo ser autoritária em casa, querendo fazer as coisas do meu jeito. Eu só faço um pouquinho do meu jeito agora. Porque a minha mãe era muito forte, minha mãe era muito determinada. Então eu percebi, porque você traz para a sua família, que você inaugura, que você funda, pelo menos 30 anos de cultura familiar. Mas eu casei com 20, pastora. Pois é, mas já está enraizado em você pelo menos 30 anos de cultura familiar. E eu repeti alguns padrões que a minha mãe, na sua melhor intenção, também fazia. Então, algumas coisas já vêm meio que, sabe, já fazem parte, já estão inerentes a nós. E assim foram com nossos irmãos que saíram do Egito. Eles saíram do Egito, eles viram o milagre que Deus fez, as 10 pragas, como Deus julgou o Egito e os seus deuses. Eles viram o mar vermelho se abrindo e todos os cavaleiros morrendo naquele mar. Eles viram Deus enviando cordonizes, ou seja, churrasco no meio do deserto. Eles viram Deus fazendo água brotar da rocha, uma sombra, uma nuvem cobria eles durante o dia para que eles fossem protegidos do sol escaldante do deserto. Durante a noite era uma coluna de fogo, que eu acredito que eram os anjos do Senhor, para aquecê-los, porque o deserto é isso, de dia sol escaldante, de noite um frio, a temperatura cai. Então ainda assim eles murmuravam. E não é assim com a gente também? A gente já viu tantos milagres. Só da gente estar aqui, gente,
tanta coisa que Deus já fez por nós, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa nação, mas ainda nós nos pegamos murmurando, mas ainda nós ficamos duvidando, mas ainda nós ficamos sentindo saudade do passado. Ai, parece que antigamente minha vida era melhor. Ai, eu curtia tanto. Tem gente, né, pastora, que chega num gabinete para contar a história da vida, elas faltam tocar tambor. Ai, porque eu era mó aprontadora, eu era mó aprontadora. Vixe, eu já tomei chá disso, não vou nem falar o nome do chá para ninguém ficar inspirado. Eu já tomei chá disso, chá daquilo, eu já fui não sei aonde, eu já fui lá ver a aurora boreal, amém, o pastor Lacerda também já foi. E não sei o quê, não tem nenhum problema em lá ver a aurora boreal. Mas assim, fica contando algumas coisas, como Pedro fala, das quais nós deveríamos era nos envergonhar. Então assim também foi com esse povo. Eles ficaram lembrando lá do Egito, lá no Egito pelo menos a gente tinha o que comer, lá no Egito pelo menos nós tínhamos cebola, nós tínhamos carne na panela. Mentira, eles não deveriam ter carne, no máximo eles deveriam ter um osso lá, uns caldos de osso, para poder falar que tinha alguma coisa parecida. Então, muitas vezes nós nos pegamos também desse jeito, lembrando do passado, achando que o que passou foi o melhor, foi a sua época áurea. Eu vim aqui declarar que o melhor para nós ainda está por vir. Os melhores anos ainda estão por vir. Se você recebe, aplaude o Senhor. Aplauda o Senhor. Eu um tempo atrás, porque, gente, eu vou falar para vocês, os 50 não pesou não, mas os 55 me deu uma baqueadinha. Eu já estava achando que eu queria aposentar, eu já estava para esses meninos aqui que eu estava querendo dar um sumiço, que eu estava querendo era ficar sossegada, cuidando das minhas plantas e só cuidando de casa, daqui a pouco aprendendo a bordar e papapá. Eu devo ter o DNA, porque minha mãe também era bordadeira, minha mãe era incrível. A propósito, ela faria 100 anos agora, dia 3 de maio, ela é de 1926. Então, me teve aos 44 anos, linda. Então, sabe, eu também me peguei assim, achando que o meu melhor tempo tinha passado, que a minha melhor força já tinha ido, que o meu tempo de muitos insights, de muita assim, porque não, gente, eu não era gente, não. Então tá, eu pensava que isso tinha passado. E sabe o que Deus ministrou no meu coração do final do ano para cá? Bem, você tem muita coisa ainda para fazer. Você tem muita terra ainda para conquistar. Você tem muito filho ainda para poder criar. Você tem muita coisa, muita revelação ainda para receber. Então eu vim aqui te dizer que o melhor ainda está por vir, amém? E a mente renovada, o que acontece? A mente não renovada, ela cria um deserto permanente, mesmo ela vivendo no meio do sobrenatural, sabe? Nós deveríamos querer a mesma unção de Caleb, a mesma força dos 40 aos 80. Não fica achando que o melhor tempo da sua empresa já passou, que o melhor tempo do seu casamento já passou. Não, olha, eu tenho vivido o melhor tempo no meu casamento, sabe? O melhor tempo na vida dos meus filhos, o melhor tempo com vocês. Então nós precisamos sempre acreditar que Deus está fazendo o melhor. Então a saída do Egito não garante uma transformação interior. Você vir para a igreja, você se batizar, você fazer o check-in, fazer o connect, você entrar num discipulado, como o pastor Lacerda sempre fala, você até mesmo servir aqui no corpo de obreiros, de oficiais, isso é lindo, isso é incrível, mas isso não garante uma transformação interior. O que nos garante uma transformação interior, como diz lá em Romanos, é nós renovarmos as nossas mentes todos os dias, por meio da palavra. Nós precisamos nos renovar a nossa mente, prestar atenção. Muitas vezes eu me pego pensando coisas que não faz sentido eu pensar aquilo. Então, quando o medo bate na minha porta, quando a dúvida tenta me visitar, quando a comparação fica querendo tomar café comigo, quando a insegurança fica falando que é minha companheira, eu penso, o quê? Não, mas a Bíblia fala que eu sou filha de Deus, que eu sou filha amada, que eu fui escolhida antes da fundação do mundo, que Ele me amou primeiro, que Ele já não se lembra mais dos meus pecados, mas Ele já me lavou e hoje diante dEle eu sou santa, redimida, abençoada, ungida. Então nós precisamos renovar a nossa mente sempre.
Esse mês de Nissan é o mês dos começos. Então é o mês da Páscoa, é o mês que se lembra a saída do Egito e também é o início de um ciclo de redenção. Então hoje eu vim aqui falar com vocês que se você estava vivendo algum ciclo repetitivo, que você estava sentindo que assim como os hebreus que saíram do Egito, eles não eram chamados de hebreus, eles não eram chamados de israelitas ainda. Se você também acha que você está vivendo um ciclo de uma escravidão em alguma área da sua vida, esse mês, a unção desse mês é a unção da redenção. Deus quer redimir essa situação. Deus quer, trazer redenção para essa situação. Nissan também é o mês de milagres, mas também é o mês de decisões. Para que o Egito saia de nós, nós precisamos tomar a decisão de não repetir nenhum padrão do Egito. Então, se no Egito nós murmurávamos, nós temos que parar de murmurar. Se no Egito nós ficávamos comparando, olhando para o prato do amigo, nossa, parece que colocou mais verdura nesse prato, parece que esse prato está mais cheio, o meu está... Será por quê que a pastora Carol, de repente, abraça mais a fulana? Será que porque, parece que fulano tem mais proximidade com Beltrano? Por que a gente fica fazendo essas comparações, Então, é momento da gente parar de fazer comparação, é momento da gente acreditar em quem nós somos, confiar que Deus tem uma promessa para nós, e quando Deus faz uma promessa, Ele está muito mais interessado e muito mais comprometido em cumprir essa promessa do que em nós de recebermos a promessa. Posso ouvir um amém? Então, Nissan carrega uma das atmosferas mais fortes, atmosfera espiritual mais forte do ano. É um mês do recomeço divino, é um mês onde Deus quer redefinir o tempo nas nossas vidas. Não é só para virar a chave, não é só para virar uma página, não é só para mudar um mês. É Deus dizendo, olha, eu quero que vocês comecem agora, mas que vocês comecem do jeito certo. Tem uma família, acha que não começou do jeito certo? Então agora é hora de começar do jeito certo. Está exercendo a maternidade, a paternidade? Acha que está falhando como pai e mãe? Então agora é hora de começar do jeito certo. Abriu um empreendimento, abriu um PJ, acha que fez errado? Então agora é a hora de começar do jeito certo. Está em um relacionamento, está namorando alguém e de repente esse namoro começou não nos padrões das escrituras, agora é hora de começar do jeito certo. Já está na igreja há um certo tempo, já está aqui na Comunidade das Nações, nunca procurou um pastor para fazer um gabinete, nunca procurou um discipulador, agora é hora de fazer as coisas do jeito certo. Está aqui todos os domingos, todas as quintas-feiras, segundas-feiras, e sempre ouve as ministrações sobre os dízimos e ofertas, e nunca se comprometeu, é somente um ofertante, não dizimista. Agora está na hora de começar as coisas do jeito certo, porque este é o mês da redenção. Este é o mês que Deus vai ver a nossa iniciativa em fazer o que é certo. Ele vai falar, filho, filha, está tudo bem, não precisa se preocupar com as coisas que não foram legais, das coisas que as pontas soltas que você deixou, aquilo que você não fez lá atrás. Comece a fazer certo agora, porque eu vou redimir, eu vou apagar, eu vou perdoar, eu vou ajudar vocês, eu vou dar uma força para vocês conquistar riquezas, eu vou dar uma força para você, uma autoridade de pai, uma autoridade de mãe. Os seus filhos não terão medo de você, porque medo não significa autoridade, medo significa ausência de amor, mas você vai ter uma autoridade divina. Eu posso ouvir um amém? Então o Êxodo 12 fala da libertação da escravidão. Esse povo fica me dando pouco tempo, só estou na introdução, nem cheguei nos meus 20 itens.
Êxodo 12 fala da libertação da escravidão, do juízo sobre o Egito. É um mês também que fala do sangue do cordeiro que foi aspergido nos umbrais. Eu amo orar assim. Eu não moro em nenhuma casa, em nenhum lugar sem antes ungir a casa, ungir os umbrais da casa, que são os portais. Então, nós não passamos o sangue, mas nós passamos um óleo ungido, consagrado. Mas na hora que você for orar por tudo que é seu, a oração que eu indico você fazer é: Senhor, passa do teu sangue sobre os umbrais da minha casa, passa do teu sangue sobre os umbrais da minha loja, da minha empresa, passa do teu sangue sobre os meus filhos, porque quando nós oramos e ungimos assim, nós estamos guardando os nossos filhos, a nossa casa, os nossos primogênitos, as nossas primícias, protegendo eles de qualquer mal, de qualquer risco, amém? Então isso é uma proteção espiritual. E também esse é o mês dos milagres dos milagres. Então este mês é um mês onde nós vamos ver milagres assim inacreditáveis. Porque tem milagres que a gente fala, mais um milagre. Mas sabe, por isso que aquela parábola da pesca chama a pesca milagrosa, né? Então assim, a gente escuta aqui o tempo todo o pessoal falando que multiplicou, que aumentou, que precisava de um carro, aí Deus deu um carro maior, porque Deus aumenta a família, aumenta também as condições de nutrir essa família. Mas esse é o mês onde nós vamos ver milagres dos milagres. É um mês onde nós vamos ter uma provisão sobrenatural. Só levanta a mão quem quer receber. É um mês da travessia, que não é só sair, não é só falar, tá bom, eu não vou mentir mais, tá bom, eu não vou fofocar mais, tá bom, eu vou começar a ser ofertante, dizimista, mas é um mês de atitude. Diga para a pessoa que está do seu lado, atitude. Amém? É um mês também de confronto. Fala assim, pastora, é um mês de confronto, porque esse mês também vai expor as mentalidades antigas. Esse mês também vai mostrar os medos escondidos, porque Deus começa o novo, mas para Deus começar o novo, Ele exige alinhamento. Então nós precisamos nos alinhar. Nós não podemos deixar nenhuma unha nossa, daquilo que é nosso, no Egito. Gente, ontem eu estava comemorando o aniversário de uma filha, da segunda filha, e aí, meu Deus, mas era aniversário dela. Foi ela que escolheu a playlist. Senhor da glória, foi difícil para mim, sabe? Mas assim, em nome de Jesus, eu quero que vocês levantem a mão e concordem comigo que no próximo aniversário dessa filha, a playlist dela vai ser uma playlist do céu, vai ser CN Music, vai ser a Bethel, vai ser o Thomas, vai ser, sabe, louvores ao Senhor, amém? Então assim, sabe, nada nosso vai ficar no Egito. Mas é um ótimo filho, é uma ótima filha, correta, faz tudo certo, sabe? Salvação não tem a ver em cumprimento somente de valores. Salvação tem a ver com adoração, salvação tem a ver com dedicação, com comprometimento. Então nenhum fio de cabelo, nenhuma unha dos nossos ficará no Egito. Então Deus quer não somente mudar o tempo, mas Ele quer também mudar, nem vou falar para vocês qual foi a playlist, Ele também quer mudar, nos mudar por dentro, amém? Ele quer estabelecer um novo início. A escravidão não vai mais marcar a nossa história. Nós não vamos ter mais nada na nossa vida que vai lembrar que um dia a gente foi escravo. Nossa, quem já viu isso? Sabe, a gente até muda um pouco de fase, a gente até muda algumas coisas, dá umas maquiadas, mas se alguém ficar um pouquinho mais perto vai perceber que ainda existe um mau hálito. Alguém mais perto vai perceber que ainda tem um lixinho ali no cantinho, sabe? Não vai haver nada que lembre o Egito, amém? Não vai haver nada que lembre o Egito. Tudo em nós, na nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, no nosso casamento. Olha, gente, eu vivo assim um lar, sabe, lá em casa é um céu, né? Um céu. Então, sabe, quando eu percebo qualquer coisa que destoa ali, eu falo, não, isso aqui não é do céu, isso não vem do céu. Então, nós vamos viver essa redenção. Deus, Ele
quer tirar você do Egito. Ele quer tirar você do Egito na alma. De repente você ainda se sente como um escravo. De repente você se sente ferido, acuado, preterido, inferior. Deus quer tirar você do Egito da saúde. De repente você ainda vive, tem que lidar, ou alguém tão próximo de você lida com doenças crônicas, doenças genéticas. Na autoridade do nome de Jesus, nenhuma dessas doenças vai nos alcançar. Parou no último familiar, e esse familiar, se ainda é vivo, vai ser curado, em nome de Jesus. Amém? Talvez você esteja ainda vivendo um Egito nas finanças. Ora tem, ora não tem. Hoje está por cima, amanhã está por baixo. Hoje tem para emprestar, amanhã está pedindo emprestado. E eu sei, você que é PJ, você que é um empresário, você que é um investidor, sim, pode acontecer de você precisar fazer financiamentos, sabe? A Bíblia fala de empréstimos, que não se deve emprestar dinheiro um irmão para outro irmão cobrando juros. Não estou falando disso, sabe? Eu estou falando de viver-se em um ciclo de bancarrota, em viver-se em um ciclo de escassez. Em nome de Jesus, levanta a mão também. Em nome de Jesus, toda a pobreza está sendo quebrada nas nossas vidas, em nome de Jesus. Se nós tivemos aí, se algum de nós teve familiares que foram extremamente pobres de maré de si, e que viveram escassez, e eu sei que muitos de nós, certamente os meus antepassados, eles eram donos de terra, mas viviam bem humildemente. E a minha mãe foi a pessoa que quebrou a pobreza na família dela. Foi uma pessoa muito próspera, dona de loja, dona de hotel. A primeira mulher que teve carro na cidade dela, que aprendeu a dirigir. Mas depois a gente percebeu uma quebra. Eu não peguei essa época áurea. A gente teve uma quebra que o que ela conseguiu salvar foi o que ela conseguiu comprar um lote em um lugar bem simplesinho e construir uma casa e umas casinhas menores para alugar, para ela poder ter a casa para morar com os filhos e ter o aluguel para poder nos sustentar. E meu pai era vivo, só que meu pai adoeceu também com toda essa primeira fase da vida deles, de muito trabalho, de muito esforço. Então, eu cresci já vendo assim as coisas muito mirradinhas, um biscoito recheado, essas coisas era coisa de rico. E aí minha mãe falava para mim, essa menina é diferente de todo mundo. Eu fui a 16ª. Essa menina é diferente de todo mundo. Essa menina é diferente de todo mundo. E por alguma razão, Deus me marcou e me mudou e me selou mesmo na minha família. E eu entendi que pela graça de Deus, eu me conectei a uma nuvem de heranças, que a minha mãe foi muito boa. Ela era dona, boa que eu digo assim, uma pessoa muito generosa. Ela era dona de hotel, então ela recebia muita gente nesse hotel. E quando ela faliu o hotel e construiu essa casa, não era uma casa pequena, que antigamente se fazia casas com muitos cômodos e um só banheiro, ela continuou recebendo aqueles hóspedes que vinham para a cidade para se aposentar, para se consultar, e aí ela já não cobrava, eles traziam uma galinha, um queijo, era assim que eles retribuíam. E ela ajudou muita gente a se aposentar, e ela ajudou muita gente a se tratar. E eu entendi, porque Deus me salvou cedo, me casou cedo, e eu encontrei os pais espirituais dessa casa cedo. Então eu fui assim, abençoadíssima, porque eu me conectei com essa nuvem. Então quando eu oro sobre bênçãos geracionais, eu falo tudo que meus pais fizeram de bom, tudo que os meus pais abençoaram, tudo que os meus pais ajudaram, eu me conecto a isso. Então, na autoridade do nome de Jesus, toda herança negativa de roubos, de furtos, de funcionários que não foram pagos, de mudança de marcos, de roubo de terras, de derramamento de sangue, na autoridade do nome de Jesus, nós nos desconectamos a tudo isso, a prostituições, adultérios, abortos, amém? Filhos bastardos, a bastardia, e nós nos conectamos com as bênçãos de Deus, que nós seremos os primeiros, que nós estaremos por cima e não por baixo, que nós não teremos essa mentalidade mais de escravo. Você não é um escravo, você é um filho de Deus, liberto por Deus, amado por Deus, favorecido por Deus, abençoado. Eu quero convidar você a se levantar.
E a pergunta que não cala é: por que eu estou com um esboço ali com uns 20 itens, pastor Lacerda? Eu não consegui sair da introdução. Me ajuda. Gente, hoje, mas o principal era isso. O esboço é só o meu estudo, o meu devocional. O que eu quero falar aqui hoje é realmente da gente vencer ciclos espirituais. O tema dessa mensagem é ciclo ou travessia. Porque ciclo repete, travessia não. Travessia é uma transição. Eu estou passando, é como se fosse uma ponte. Por isso que eu falo para vocês, preste atenção, eu quero que vocês possam ir para casa hoje bem reflexivos. O que está se repetindo na minha vida? Sabe, o bispo JB ele fala da síndrome de Gabriela. Minha avó foi assim, minha mãe foi assim, e eu agora estou sendo assim. A gente escuta isso muito nos gabinetes, nos alinhamentos. Olha, minha avó foi abandonada com não sei quantos filhos, minha mãe também, e agora eu. Todas as minhas irmãs, nós nenhuma casamos, a gente vive junto, a gente faz união estável. União estável não é casamento, tá? É um contrato. Por que isso? E quando a gente vai levantar, fazer o raio-x, a radiografia da vida familiar, não tem a ver com perdão, tem a ver com renúncia, tem a ver com eu estou quebrando esses acordos. A gente descobre que existe um padrão ali repetitivo. E hoje o meu coração nessa manhã com vocês é este. É chamar você a pensar, e eu quero que você tenha agora uns minutinhos para você orar sobre. Peço o Espírito Santo para trazer agora à sua memória algum padrão que você detectou aí, que é um padrão repetitivo. Na minha família teve um padrão repetitivo do alcoolismo. Diz a história que a minha avó, mãe da minha mãe, por alguma razão, ela começou a beber. E ela bebia e ela ficava meio que fora de si mesmo, que ela saía, eles viviam em roça, ela saía no mato lá, aí tinham que ir buscá-la e às vezes até amarrá-la para poder segurá-la. Aí depois, pela graça e a misericórdia de Deus, ela foi salva, liberta, nunca mais bebeu. Diz a história que ela não bebia água nem em copo de vidro, para não se lembrar do álcool. Minha mãe não teve esse problema, minha mãe, uma mulher incrível. Mas aí o meu irmão mais velho, que era incrível, eu não o conheci, ele já era casado, um ótimo filho. Um dia, do nada, ele começou a beber, e a bebida que ele desenvolveu foi uma bebida estranha, como essa bebida da minha avó. Ele começou a ficar estranho, diferente. Minha mãe levou ele em algum lugar, e por causa disso a minha mãe foi disciplinada na igreja dela, e aí ela nunca mais voltou na igreja. Por conta de uma questão com um filho, ela foi disciplinada, toda a família ficou comprometida, porque nós não fomos criados na igreja que ela era. A primeira pessoa que voltou para a igreja foi o meu pai, uma irmã e depois eu, que nunca conheci a igreja porque eu não nasci nesse tempo. Eu fui conhecer Jesus com 19 anos. Então nós não fomos criados nem no catolicismo e nem na igreja protestante. Então, sabe, existem alguns padrões que eles insistem em repetir. E o que nós devemos fazer, pastora, para não se repetir? Nós precisamos romper com todos os acordos que não são acordos divinos. Se meu pai abandonou minha mãe, você, homem, se meu pai abandonou a minha mãe, eu não serei esse marido que jamais, sequer, não existirá essa possibilidade de eu me tornar um pai, um marido que vai abandonar a família. Se minha mãe, ela viveu situações, se ela deixou filhos, se ela abortou filhos, se ela
se ela não conseguiu resolver os problemas da alma dela, e ela descontava em nós com violência, com palavras de imprecações. Se você foi, eu preciso que os intercessores sejam apostos. Se você foi, sabe, se você recebeu muitas palavras contrárias, se você foi criado ouvindo, falando que você não seria ninguém, que você não daria nada que presta, que você ia ser como aquela tia, talvez, sempre tem, o pessoal fala, eu detesto essa expressão, ai, a ovelha negra. Todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. A Bíblia fala que não há um justo sequer. Para Deus não tem diferença de pecado. Mas talvez você ouviu isso, essa comparação, sabe? Ah, fulano vai ser igual Beltrano. E esse exemplo não é um exemplo positivo. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro a falência dessas palavras que foram declaradas sobre você. Você é um abençoado, você é uma abençoada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se na sua família tem um histórico de mortes precoces, mortes trágicas, mortes por derramamento de sangue, seja de arma de fogo, seja de arma branca, mortes violentas, na autoridade do nome de Jesus nós declaramos que isso não vai se repetir. Os que morrerem mais novos vai ser acima dos 80. Em nome de Jesus, não terão mais mortes precoces. Na autoridade do nome de Jesus, não morrerão mais das doenças conhecidas. Ah, na minha família todo mundo morre dessa doença. Na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos a falência das enfermidades que perseguem os genes da sua família. Declaramos saúde, declaramos longevidade, declaramos cura. Seja curado em nome de Jesus. Você não vai repetir os ciclos de doenças autoimunes, doenças psicossomáticas, doenças de depressão, doenças do pânico, tristezas, vazios profundos. Eu tive irmãos que ficavam dias trancados dentro de um quarto. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que não haverá mais histórico de depressão, de opressão, de tristeza. Toda maldição hereditária ficou no Egito. Nós não iremos levar para Canaã das nossas casas. Ei, a sua casa, a sua linhagem espiritual é a sua Canaã. E se existia inimigos lá nesta terra, na autoridade do nome de Jesus, o Senhor vai à frente, como disse Moisés. Se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Pai, se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Todo laço do passarinheiro, toda peste perniciosa, na autoridade do nome de Jesus, seja desfeita hoje. Padrões repetitivos, ciclos intermináveis, ciclos de derrota, ciclos de falência. Todo mundo é pobre, todo mundo é quebrado, todo mundo é falido. Você não vai mais declarar isso. Você vai dizer: eu e a minha casa somos abençoados, somos prósperos, somos ricos, enriquecidos por Cristo. Nada nos falta, nada nos falta. Eu terei para mim e para os outros. Eu terei para mim e para emprestar. Em nome de Jesus, toda maldição que ataca os primogênitos, eita Deus, toda maldição que ataca os primogênitos. Se você é um primogênito, eu não sou. Se você é um primogênito, levanta a sua mão, põe a mão sobre a sua cabeça como uma coroa e diz: eu sou bendito, eu sou separado, eu sou a primícia do ventre da minha mãe e do sêmen do meu pai. Eu sou uma primícia, eu tenho a força do primogênito. Eu darei o topo
Eu serei o irmão, a irmã que vai funcionar também como José, aquele e aquela que vai dar padrão, que vai abrir portas, que vai ser exemplo, que vai ser aquele e aquela que vai mostrar para os irmãos mais novos que é possível, ser próspero, é possível cursar faculdades, é possível ser um doutor, é possível fazer doutorados, é possível ter a casa própria, é possível ser marido de uma só mulher, é possível ser uma esposa de um só homem, é possível ter filhos santos nessa geração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero abençoar o seu ventre. Você que é mulher, se ouve, gente, olha, não estava no script da terra, mas estava no script dos céus. Põe a mão sobre o seu ventre. Você, mulher, ainda que você já seja como eu, já teve os filhos naturais, mas não passou do tempo ainda de ter filhos espirituais, netos, bisnetos. Profetize agora um ventre fértil, em nome de Jesus, amém? Diga assim: eu tenho um ventre fértil. Vamos lá, vamos lá? Eu tenho um ventre fértil. Eu declaro que eu tenho uma madre aberta. Eu sou fértil. Eu sou abençoada. Bendito sejam os frutos do meu ventre. Bendito seja o fruto dos meus animais. Tudo meu é próspero, tudo meu é frutífero, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Eu quero abençoar você, homem, você, Arão, você, sacerdote, em nome de Jesus. Diga assim: o cetro está comigo. O cetro está comigo e eu vou governar. E eu sou o sacerdote da minha casa, eu sou o sacerdote da minha empresa. Eu sempre terei uma palavra que liberta. Eu sou o teto espiritual que Deus colocou sobre a minha família. Quem estiver debaixo das minhas asas, quem estiver debaixo da minha sombra, estará guardado e protegido pelo Senhor, porque o Senhor é comigo, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Você pode aplaudir o Senhor. Não deve ter sido hoje, eu te apresento. Aleluia. Hoje, assim, quebrando um pouquinho do protocolo, porque nós sempre apresentamos as crianças no segundo domingo de Santa Ceia. Mas hoje nós temos uma mãe que ela trouxe o bebê dela aqui. E hoje a gente está falando de filho, de primogênito, de liberdade, amém? Que somos livres, não somos também prisioneiros a protocolos, somos pessoas que entendem e percebem, discernem o mover do Espírito Santo. Acho muito profético a gente apresentar crianças num dia que a gente está falando sobre primogênito, saída do Egito, o primeiro, amém? Então vamos ungir. Vem, família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, pastora? Ora, unge. Em nome de Jesus, meu Deus, que coisa linda. Gente do céu, olha isso. Arrasou. Alice e Aurora. Meu Deus, que família linda. Deus abençoe vocês. Tá com óleo, irmã? Amém. Sim, Deus nos abençoe. O Jesus foi apresentado no templo e que você possa declarar palavras de bênçãos sobre a vida da Alice e sobre a vida da Aurora, amém? Senhor, nós apresentamos essas filhas, Senhor, no teu altar nessa manhã. Nós apresentamos elas, Senhor, guardando a vida delas, protegendo a vida delas, Senhor. Nós declaramos a unção do Espírito Santo sobre a vida delas. Nós declaramos que elas serão guardadas onde elas entrarem. Nós declaramos que as amizades delas serão guardadas, que as influências sobre a vida delas serão guardadas. Nós declaramos uma geração poderosa, cumprindo tudo aquilo que já está estabelecido nos céus. Elas vêm com um propósito.
propósitos, elas vêm com dons, elas vêm com unção, elas vêm para trazer uma porção de Deus aqui na terra. E nós declaramos que isso irá se cumprir onde elas estiverem. Tudo aquilo que elas precisam, o Senhor já preparou para elas. Nós declaramos sabedoria aos pais para instruí-las no caminho. E nós declaramos salvação sobre a vida delas. Nós declaramos que elas serão amigas de Jesus, que elas serão guiadas pelo Espírito Santo, que elas não se perderão em nenhum momento na caminhada, mas que elas serão preservadas em amor, em graça, em saúde e em paz. Nós as abençoamos em o nome de Jesus. Amém. Receba as mais novas filhas desta casa, Alice e Aurora. Deus abençoe. Abraça a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: olha, Deus não sustenta mentalidade antiga em novos ciclos. Então hoje todos nós vamos sair daqui, primeiro, livres, sem fardos, sem pesos. Não somos prisioneiros de nenhum ciclo espiritual. Estamos fazendo uma travessia rumo àquilo que Deus preparou para nós. Amém? Então não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de casa, não adianta mudar de posição. O que nós precisamos fazer é mudar de mentalidade. Assumir a mentalidade de filhos e deixar para trás qualquer resquício que nos lembre que um dia fomos escravos. Hoje nós só somos, se podemos falar assim, somos escravos de Cristo. Cristo em nós, esperança da glória. Um beijo no coração. Deus abençoe vocês. Um ótimo domingo.